Então bora. Fazendo minhas pesquisas voltadas assim, compartilhar conhecimento. É o amor que eu sinto por Star Wars, sabe? Piano ou certo modo de música, de modo geral. Tô Alcione, mas eu sou louco pra... Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. Começando, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você está ouvindo a gente aí, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Ou melhor, na nossa comunidade. Eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores conteúdos e parcerias para o seu desafio acadêmico da semana. Eu sou a Day Breternitz e, como sempre, ando muito bem acompanhada. Eu sou Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de falar com a Márcia de Castro. Ela é a primeira brasileira a alcançar o posto de professora titular do Departamento de Saúde Global de Harvard. É estatística, com mestrado em demografia pela UFMG e doutorado em demografia pela Princeton University. Trabalha como professora de demografia em Harvard, onde em 2018 recebeu o prêmio Roger L. Nichols for Excellence in Teaching. Participa da iniciativa Definem Malária e suas áreas de pesquisa incluem epidemiologia e controle de doenças infecciosas e fatores de risco para a transmissão de malária na África e na Amazônia brasileira. Atua frequentemente como revisora de periódicos científicos internacionais e de agências de fomento à pesquisa. Seja muito bem-vindo, Márcia. Profa Márcia, pra gente começar essa conversa gostosa de hoje, conta pra gente, você é natural de onde? Eu sou carioca, nasci e cresci no Rio de Janeiro. Da Gema, então, é isso? Totalmente da Gema, eu sou carioca mesmo. Mesmo, a gente já veio pelo sotaque, que delícia. Ô, profa, chama de Márcia, pode ser? Claro que pode. Me diz uma coisa, e lá no Rio, você tinha algum hobby, ou aí, já dando spoiler aqui onde você tá atualmente, né? Aí nos Estados Unidos, você tem algum hobby que você pratica e o que eles podem dizer sobre você? Bom, eu sempre gostei de praia, né? Então, crescendo no Rio, eu cresci indo pra praia e eu fico feliz que pelo menos aqui em Boston eu tô perto do mar. E o mar, para mim, é um lugar para recarregar as baterias, então é absolutamente fundamental. Tudo no mar me atrai, o visual, o cheiro, enfim, a magia do mar, as ondas vindo e voltando. Então essa conexão com o mar, para mim, é fundamental. Eu gosto de esportes, eu joguei basquete no antigo científico e na faculdade, quando eu estudei na UERJ. Quando eu vim para cá, nos Estados Unidos, fazer meu doutorado em Princeton, as meninas do departamento onde eu estava, a gente tinha um time de basquete e a gente sempre chegava na final e sempre perdia, né? Porque a gente sempre jogava com um time de meninas da graduação, todo mundo com 17, 18 anos, mas a gente se divertia assim tremendamente. Aqui em Boston, eu adoro ir ver os jogos de basquete do Celtics. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito da natureza também, então aqui tem muito parque, então caminhadas assim também são boas para espairar a mente, enfim, esquecer tudo que está atrapalhando a mente naquele momento. Eu gosto de arte, às vezes eu desenho, mas não sou muito boa nisso, mas eu acho que é uma maneira também de extravasar. Enfim, acho que é meio esse triângulo assim, leitura, natureza, esporte, para mim é super importante. Uma mulher de muitos hobbies, gostei muito. E diversos, né? Que coisa boa. Acabou não caindo nos clichês, às vezes, de alguns pesquisadores que a gente vai vendo, né? Eu gosto muito de ver documentário e séries e assim por diante. A nossa galera sempre é muito diversificada, gosto muito. Bom, vamos colocar a Márcia já numa saia justa aqui, peronomútil, que é uma pergunta que ela é um pouco capciosa, Márcia. Conta pra gente a sua melhor definição do que é fazer ciência pra você. Bom, para mim, fazer ciência é gerar conhecimento que ajude a população que eu estou trabalhando a ter melhores condições, no meu caso, melhores condições de saúde. Então, a razão pela qual eu dou essa resposta é porque a natureza de tudo que eu faço primeiro, eu tenho muito trabalho no campo. Então, assim, você simplesmente pegar dado e analisar é algo muito frio, você não sabe o que está por trás daquilo, e para você realmente entender os problemas que você quer resolver, você tem que conversar com as pessoas que passam pelos
problemas. Então eu faço muita pesquisa de campo. E o segundo ponto é que tudo que eu faço tem um lado de política pública. Então, o trabalho que eu faço na Amazônia envolve pessoas locais do governo, o trabalho que eu faço em Fortaleza envolve a Secretaria de Saúde, quando eu trabalhava na Tanzânia envolvia também a prefeitura. Então, assim, essa é a maneira que eu gosto de trabalhar, ou seja, gerar um conhecimento que vai auxiliar na melhoria das condições das comunidades, dos locais onde eu estou trabalhando. Não tenho nada contra quem trabalha de outra maneira, mas eu só sei ver a razão de tudo que eu faço e a utilidade em tudo que eu faço trabalhando desse jeito. Então é por isso que eu faço o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço e é por isso que eu continuo fazendo, ainda que trabalhar com saúde pública por vezes é uma atividade extremamente frustrante, porque nem sempre a ciência e o conhecimento que movem a política pública. Mas a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, porque a alternativa é muito ruim até de se imaginar. Então, é isso que me motiva a fazer o que eu faço. A gente precisa ir atrás, mesmo com tudo jogando contra, né? E política pública é algo complexo, realmente, assim, né? Nem se queira imaginar o cenário sem. Acho que é super importante esse caminho. E, Márcia, me diz uma coisa. Fazer ciência, né? Esse caminho da ciência, pra você foi algo natural ou foi uma escolha que em algum momento você tomou, assim, na sua vida? Ou foi acontecendo após graduação? E como que aconteceu tudo? Bom, eu me formei em estatística na UERJ e comecei a trabalhar logo depois de ter terminado o curso da graduação. Naquela época eu trabalhava na empresa de processamento de dados da Previdência Social, então eu trabalhava diretamente com o governo, naquela época com Previdência. E eu muito rápido descobri na demografia realmente uma paixão. E é por isso que eu resolvi fazer um mestrado. Na época eu fiz um mestrado na Federal de Minas, porque não tinha demografia no Rio de Janeiro. E eu fiz um mestrado mais voltado para a área metodológica, mas exatamente para entender toda essa dinâmica por trás da população, né? Mortalidade, fecundidade, migração, estrutura etária, como é que você projeta a população. Realmente eu tinha uma paixão por isso. E aí, eu acho que quando você decide fazer um mestrado, novamente, se você está fazendo aquilo que você gosta e depois resolve fazer um doutorado, a pesquisa já está correndo no sangue, né? Então não dá para você fazer todo esse investimento, dedicar assim anos e anos da tua vida fazendo isso, se você realmente não for apaixonado e aí, claro que você vai continuar fazendo. Então, eu sempre gostei da área de saúde, eu adorei assim tudo ligado à demografia e como a gente consegue linkar a demografia com a estatística, com questões ambientais, com a saúde. Essa multidisciplinaridade é algo que também eu sempre faço. Então, não sei muito bem, assim, acho que foi natural no sentido que eu fui buscando fazer aquilo que eu gostava e encontrei na pesquisa uma maneira de dar um retorno, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa, e aí eu volto para o que eu falei na outra resposta, né? Então, usar todo esse conhecimento que eu adquiri, continuo adquirindo, né, porque a gente está aprendendo sempre, para tentar melhorar um pouco as condições locais. Então, talvez tenha sido natural, talvez eu simplesmente tenha seguido o que o meu coração falava e aquilo que eu era absolutamente apaixonada por fazer e continuo sendo. E é legal como as tuas respostas, na verdade, elas se linkam de fato, como tu colocou, né? É fazer com paixão e fazer muito sentido o que você está executando no dia a dia. Então é lindo de ver. E eu queria saber uma questão. A questão da saúde te chamar a atenção, essa parte de comportamento, as pessoas envolvidas. Mas quando criança, você se idealizava, você fazia ideia que pesquisa era uma possibilidade para ti quando você era mais novinha? Não, acho que não. Assim, é engraçado isso, né? Porque eu sempre estudei em colégio público, né? A minha família não tinha muito dinheiro, mas a gente era uma família muito unida e isso vale mais do que qualquer coisa. Então, assim, eu nunca tinha tido muitas conversas, assim, sobre essa coisa de fazer um mestrado, fazer um doutorado. Isso realmente só começou a entrar no meu radar, assim, quando eu cheguei na universidade, não antes.
eu não conhecia, assim, muitas pessoas, né, que eu olhava e via, nossa, essa pessoa fez um doutorado. Não era algo que estava no meu meio, né? Mas, assim, eu me lembro que eu gostava muito de ver programas que falavam de ciência. Tinha uma coleção que você comprava na banca do jornal, vinha umas caixinhas de isopor e era coisa de ciência para criança. Eu me lembro que meu pai comprava e a gente fazia aqueles experimentos e numa caixinha veio um microscópio. Eu tenho esse microscópio até hoje. Aí eu destruí as plantas da minha mãe para botar no microscópio, né, e ver. Eu achava o máximo esse negócio. E aí eu me lembro que vendo assim esses programas, eu começava a ver muita coisa e que eles falavam em engenharia genética. E eu me lembro que teve uma fase quando eu era criança que alguém perguntava o que eu queria ser e eu dizia, eu quero ser engenheira genética. E meu pai olhava assim para mim e dizia, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Eu acho que eu não tinha nem noção direito do que era, mas eu achava o máximo aquela coisa assim de estar num laboratório. E eu sempre gostei de saúde. Realmente, eu sempre gostei da área de saúde. Em algum momento eu achei que eu fosse fazer medicina, mas não fiz. Então, assim, eu acho que eu nunca me imaginei fazendo o que eu faço. Mas eu acho que em algum momento, assim que eu terminei a faculdade e quando eu comecei a trabalhar com previdência, ficou muito claro para mim que eu gostava de fazer pesquisa, entendeu? Então, acho que isso nunca aconteceu quando eu era criança, assim, até mesmo quando eu terminei a faculdade, se alguém perguntasse daqui a sei lá quantos anos, quantas décadas você vai ser professora em Harvard, eu provavelmente ia rir, assim, né, de dar dor na barriga. Então, eu nunca imaginei essas coisas, acho que não, entendeu? Acho que as coisas foram acontecendo, eu fui me descobrindo, a paixão foi se revelando. E aí chega uma hora que eu acho que já teve algum momento na minha vida que eu sempre planejava tudo, mas as melhores coisas que aconteceram na minha vida são aquelas que eu nunca planejei, entendeu? Então eu acho que chega uma hora que a gente tem que seguir o lema do Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, porque, entendeu? Se você fizer o que você gosta e estiver apaixonado, vai dar certo. É como se fosse ação em consequência, né? Não tem outro caminho. Vai dar certo. Tem paixão, amor envolvido, vai dar boa. Gente, que delícia. Ó, frase de camiseta. As melhores coisas que aconteceram na minha vida não foram planejadas. Isso é incrível. Você falou um pouco antes ali sobre essa questão de o que você faz, você sempre faz olhando pelo impacto da saúde pública, né? De ter uma aplicação real ou um porquê, né? Falando um pouco desse sentido, assim, né? Uma pergunta aqui mais reflexiva e, vou dizer assim, até filosofal, assim. O que te faz sair da cama todos os dias, né? O que te motiva? Bom, primeiro vontade de tomar café de manhã, porque isso realmente é uma Melhor motivação assim, fundamental. Cafezinho, cheirinho, tudinho tá me esperando lá na cozinha, então eu realmente levanto para tomar minha canequinha de café, né? Mas assim, falando sério, eu acho que é isso. Eu acho que se você sente que você tem um propósito na vida, você não vai acordar de manhã, ai, que droga, tem que trabalhar. Eu não acordo assim. Não que tudo que acontece na universidade seja legal, entendeu? Até porque agora eu sou chefe de departamento. Claro que tem coisas que eu preferia não estar fazendo. Mas eu acho que a vida é uma balança, né? Você tem o pratinho do ruim e o pratinho do bom. Enquanto o pratinho do bom estiver pesando mais, tudo compensa, porque a perfeição não existe, né? Acho que a gente leva algum tempo para descobrir isso na vida, mas finalmente quando a ficha cai, então você se adapta. Então eu acho que é isso, o que me motiva a levantar todo dia de manhã é o café, saber que o sol vai nascer, mesmo que ele esteja encoberto, ele está lá, e é isso, é saber que o que você está fazendo tem um propósito, e que chega um momento na vida que há pessoas dependendo daquilo que você faz, né? Então eu acho que é muito confortável a gente ter os nossos modelos de pesquisador, modelos de pessoas, modelos de professor, e eu tenho os meus. Mas eu acho que chega um momento, e essa é outra ficha que caiu para mim, vou dizer recentemente, mas assim, não faz muito tempo, é que chega um momento que você vira modelo para alguém também, entendeu? Então, assim, o que você faz, além de ter esse propósito, também tem uma importância, que é você servir de exemplo para outras pessoas, é você motivar outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu aqui estar conversando com vocês agora é um outro lado do meu trabalho, que é motivar toda uma galera que talvez fique achando, não, eu não sou muito bom para estudar fora, e que é uma tremenda bobagem, entendeu? Então, assim, eu acho que outro lado
e que também me motiva e também me faz acordar de manhã, é saber que você pode ser um pinguinho de areia de motivação para pessoas que talvez se achem inferiores, se achem que não vão ter uma oportunidade na vida. E eu fico imaginando, se lá atrás alguém tivesse falado isso comigo, né, que diferença isso teria feito? De qualquer maneira, eu cheguei até onde cheguei. Então, assim, eu acho que o que me faz acordar é isso, é achar que aquilo que eu estou fazendo tem um propósito. Entendeu? Então, quando eu achar que não tem mais um propósito, aí eu vou arrumar outra coisa para fazer, porque eu preciso de alguma coisa além do café e do sol para poder acordar de manhã. Precisa manter o equilíbrio dos pratinhos, né? Se fica meio no marasmo ali, nada tá acontecendo, dá um... Peraí, tem que achar uma sarninha aqui, alguma coisinha pra fazer que me dê sentido à vida. Uhum. E que às vezes parece tão complicado encontrar essa resposta, né? É uma coisa tão... Às vezes parece distante. Mas a gente segue buscando. Muito bem, para vocês que estão nos ouvindo, agora a gente vai fazer aquela pausa gostosa para um recadinho de segundos. Juro, são segundos. Até daqui a pouquinho. Oi, gente. Então, um recadinho rapidinho pra vocês, tá bom? Se você tá aí sofrendo com seus trabalhos acadêmicos e com dificuldades para desenvolver suas pesquisas, você já sabe, né? O Metzer é a melhor plataforma para você. Com ele, a certeza que todos os seus trabalhos vão estar formatados nas normas científicas. Além de todos aqueles detalhes chatos do desenvolvimento de um trabalho, são feitos de forma automática. Você não vai precisar se preocupar com citações, referências, equações, cronograma, ficar salvando, ficar mandando histórico pro seu professor, pro seu orientador. Tudo isso o Metzer resolve para você e você não precisa se preocupar. Lembrando, o Metzer já é utilizado por mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades em 14 países. Então, agora corre lá no link da descrição, acesse nosso link para o teste gratuito de 7 dias ou use o cupom podcast na hora de assinar que você vai ganhar um desconto exclusivo. Beleza? Um abraço e bom conteúdo! Mas eu fiquei curiosa para saber, com relação a esse semestre em especial, né, com as aulas sendo virtuais, o que tu achou que foi mais pesado ter que se adaptar, assim, nesse período? Bom, primeiro que eu fico morrendo de pena dos alunos, porque a gente, por exemplo, eu dei 3 cursos, assim, remotamente, 4, na verdade. E eu tinha alunos na Coreia, na China, então, assim, a vida das pessoas fica completamente louca, né? Porque a pessoa tá acordada quando todo mundo tá dormindo quando tá todo mundo acordado. Então, essa dificuldade me preocupa. Como professora, o que me incomoda é não poder... O olho no olho, né? O olho no olho, para mim, faz muita diferença. Porque, assim, normalmente, eu com 2 semanas de aula, eu já sei quem é que vai tirar, quem tá meio perdido, quem não tá afim de estudar, por causa das reações. Então, para mim, poder interagir com os alunos, poder ver a reação quando eu tô explicando as coisas, quando eu faço pergunta... Isso não tem preço, entendeu? E dando aula online não tem como ser o mesmo, porque algumas pessoas não têm a conexão boa, então a câmera tá fechada, tem gente que só vai assistir a aula depois de forma assíncrona porque tá num horário meio louco, não consegue assistir todo dia. Então eu acho que para mim a falta da interação e de poder aquela conversa no final da aula, ver as reações, isso para mim faz muita falta. E assim, saber que aquela pessoa que é mais tímida, né, vai acabar se escondendo atrás da câmera, então coisas que você pode fazer quando você está de forma presencial se tornam muito mais difíceis fazer online, então é uma relação totalmente diferente, que eu particularmente não gosto muito não. Para mim a interação humana é muito importante. Uma curiosidade minha aqui, em Harvard também tem turma do fundão, então? Turma do fundão. Aquela galera que não quer muito ir na aula. Veja, digamos assim, o aluno médio não é assim, né? Até para você entrar aqui, você tem que ser um aluno muito bom, né? Você realmente tem que ser acima da média. Mas aquela pessoa que vai reclamar de tudo, ou que nunca está satisfeita, ou que não vai estudar, ou que tira nota ruim e depois vem com aquela coisa, o que eu posso fazer para melhorar minha nota? Eu detesto esse tipo de comportamento. Já podia ter feito, né? Podia ter estudado. Estudou, agora já era. Então, assim, isso você vai ter em qualquer lugar. Claro que não é a maioria, entendeu? Mas
ter, sempre tem, né? Eles existem, eles estão lá, senhoras e senhores, muito bom. E pra quem tá aí se descabelando, falando também não me adaptei à aula virtual, esse mundo digital, quero olhar para meus professores, aquela esbarradinha no corredor pra fazer aquelas perguntas de professor, aquela pergunta que eu achei que era meio tola, mas agora eu posso fazer que tá só eu e você aqui. Como é que funciona, né? Olha aí, tá vendo? Os professores e professoras também sentem falta, amores. Vai dar tudo certo no final. E prova verdadeiro ou falso? Pensando aqui, uma pesquisadora que passou pelas minhas contas por pelo menos 4 instituições universitárias. Você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? As normas da escrita acadêmica, você quer dizer o quê? O escrever papers, é isso que você estava falando? É, tipo assim, as nossas ABNTs, Vancouver, APA, essas coisas boas, assim. Olha, quando eu escrevi a minha tese de mestrado, porque eu fiz o mestrado na UFMG, eu simplesmente peguei qual que era a regra e segui, entendeu? Aqui, esse negócio dessas regras de escrita científica, veja, cada revista científica, cada jornal para qual você submete um trabalho tem a sua própria norma. Então é por isso que a gente tem esses programas que editam as referências, entendeu? E a gente simplesmente coloca a referência lá e segue. Porque eu me lembro, eu perdi um tempo enorme durante o mestrado, vendo onde é que eu coloco o ano, onde é que eu não coloco o ano, como é que eu boto a vírgula, não boto a vírgula, quantos autores aparecem. Então, assim, graças a Deus que a gente tem esses softwares agora que fazem esse tipo de manejo, porque realmente a gente perde um tempo, assim, enorme, simplesmente para seguir essas regras, e eu acho que a gente devia perder mais tempo em escrevendo a ciência da maneira mais compreensível, perder tempo fazendo a pesquisa em si, do que perder tempo com essas configurações que realmente é uma loucura, entendeu? Mas aqui agora, com esses aplicativos, é totalmente automático. Acho que a gente concorda muito nesse assunto de vamos perder tempo desenvolvendo pesquisa, não se preocupando com normas e detalhes. Márcia, conta pra gente um pouquinho do seu objeto de pesquisa. Você falou um pouquinho dos estudos na Amazônia e falou um pouquinho de saúde pública. Explica um pouquinho pra gente quais são as linhas de pesquisa, quais são os projetos que você está desenvolvendo hoje. Eu trabalho com doenças infecciosas, então eu tenho projetos com malária. Meu trabalho todo no doutorado foi com malária em Rondônia, um local chamado Machadinho do Oeste. Hoje em dia eu trabalho com malária no Acre, e os trabalhos com malária, o objetivo principal é entender os determinantes de transmissão local e aí poder informar políticas de controle locais que abordem esses determinantes. Então, eu já trabalhei na Tanzânia também, lá a gente fez uma pesquisa enorme, que na verdade era uma intervenção de aplicação de larvicida em criadores de mosquito. Recentemente, a gente fez também uma intervenção com larvicida na Amazônia, no Acre, aplicando em tanques de peixe, que tanques de peixe foi uma atividade que foi estimulada para aumentar a renda dos domicílios e realmente ajuda, né? As pessoas abrem os tanques, criam basicamente tilápia, é o principal peixe, ganham dinheiro vendendo peixe, só que esses tanques de peixe viram criadores para mosquito e a malária acaba aumentando nos locais onde você tem a promoção dessa atividade econômica. Então, a gente fez uma intervenção com larvicida e a gente agora está analisando os resultados e o objetivo é tentar trabalhar junto com o Programa Nacional de Controle de Malária para que o uso de larvicida em tanques de peixe seja uma intervenção bem focal, né, porque isso não está espalhado na Amazônia toda, mas é uma intervenção além das outras intervenções que já acontecem, mas que podem ajudar significativamente nessas áreas onde você tem criação de peixe. Eu também trabalho com malária, um pouco entender a mobilidade tanto entre os municípios e estados na Amazônia, mas também a mobilidade na fronteira, né? Então, por exemplo, Venezuela, Guiana, Roraima, toda a mobilidade que acontece por causa de exploração de ouro, garimpo, e da Venezuela as pessoas saindo, né, do país por causa das condições econômicas. Então tem um pouco isso, né, mobilidade e malária. Também estou trabalhando um pouco nessa questão de como que a gente estratifica ações para que cada localidade tenha um conjunto de estratégias de controle que se adaptem melhor às características locais. A gente também começou uma coorte
de nascimentos de crianças no município do Acre, Cruzeiro do Sul. É a primeira coorte de nascidos vivos que começou desde o período pré-natal, porque a gente começou recrutando as grávidas. É a primeira coorte na Amazônia, e aqui a gente olha para questões de saúde materna, mas também questões de desenvolvimento infantil, que incluem aspectos nutricionais, mas aspectos cognitivos de desenvolvimento. E, deixa eu ver, malária é mais ou menos isso, mas eu também trabalho com dengue, zika, chikungunya, são as arboviroses, e aqui, por um lado, eu tenho trabalhos que usam os dados nacionais, mas em termos de campo específico, eu tenho uma colaboração muito bacana com Fortaleza, desde 2012 que eu colaboro com várias pessoas em Fortaleza, então a gente fez e continua fazendo várias análises ligadas a dengue, chikungunya. Zika, na verdade, eu trabalhei quando estourou Zika no Brasil, quando teve a epidemia, e aqui eu juntei a saúde com a demografia e mostrei o déficit de nascimentos que a gente teve, e na época o que eu argumentei é muito provavelmente a gente teve um aumento de abortos induzidos, mas com um olhar para a desigualdade nessa análise, porque são exatamente as pessoas com melhores condições que têm acesso a um aborto seguro no Brasil por causa da ilegalidade. Eu tenho um trabalho também ligado à dengue, mas que acabou expandindo para incluir Covid, que é relacionado à possível aceitação de uma vacina da dengue, né? Então, um pouco para entender a reação das pessoas e até que ponto tomar a vacina da dengue mudaria os padrões de comportamento em termos de, por exemplo, não ter aquela plantinha com um pratinho cheio de água, essas coisas, porque as pessoas poderiam se sentir seguras tendo tomado uma vacina. E por que estudar isso, né? Porque o mesmo mosquito transmite várias doenças, então você pode estar protegido contra a dengue, mas você não está protegido contra outras. De uma forma mais ampla, eu olho para essa questão de saúde infantil e desenvolvimento infantil. Então, esse é um tópico que, de certa forma, está ligado a tudo que eu comecei a fazer com malária, porque, principalmente na África, a malária é uma das principais causas de morte de crianças. Então, migrar do que eu fazia para começar a ter esse olhar para o desenvolvimento infantil foi meio natural. E por trabalhar com doenças infecciosas, quando a gente teve Zika, eu comecei a trabalhar com Zika, quando a gente teve chikungunya, eu comecei a trabalhar com chikungunya, e quando chegou o Covid, desde março do ano passado, eu tenho trabalhado literalmente sem parar nos dados de Covid, novamente tentando compreender um pouco os padrões de transmissão, e aí eu tenho sido bem ativa, mais uma das vozes de pesquisadores que têm sido extremamente ativos, tentando chamar atenção para problemas, mas também tentar chamar atenção para possíveis soluções, né? Então, acho que isso é assim, uma geral. E aí eu acho que é também importante dizer, eu tenho mais uma veia mais demográfica mesmo, né? Então, por exemplo, eu sempre tento achar uma maneira de entender como que a gente sabe que a estrutura etária de uma população, as condições locais da população afetam a maneira como epidemias, e nesse caso pandemia, acabam se disseminando, mas essas emergências de saúde pública têm um impacto na população. Então, com Zika eu via o impacto nos nascimentos, e agora eu estou trabalhando ativamente também, vendo até que ponto a pandemia afeta padrões demográficos na população. Então, a gente já analisou a questão da redução na expectativa de vida, a gente está olhando para a mortalidade, para a fecundidade. Então, assim, eu acho extremamente importante a gente mostrar os dois lados da moeda, quer dizer, não é só a estrutura etária que afeta como uma doença infecciosa se dissemina, mas as consequências das doenças também podem ter um impacto demográfico, ou seja, é uma via de mão dupla, e é preciso que a gente entenda as duas coisas. Então, assim, por alto, mais ou menos é isso que eu faço. É coisa, né? O dia tem quantas horas para dar conta de tantas atividades, tantas pesquisas? Pois é, às vezes não tem o suficiente. Às vezes a gente quer mais um pouquinho. E é legal, porque de fato a gente vai vendo na tua fala como a sensação que dá é que eu estava lá fazendo uma pesquisa e eu encontrei um outro objeto que me chamou a atenção no meio do caminho. E aí aquilo vai te levando a um próximo passo e vai alimentando toda essa rede, né, de informações. Lindo de ver isso acontecer, gente. Sensacional.
E agora, assim, a gente entendeu um pouco do objeto, né, de toda a potência do que você pode estudar. Mas conta pra gente, na tua jornada acadêmica, até o profissional que você é hoje, a profissional incrível que você é hoje, como é que é essa caminhada toda, vai se desenhando ao longo da tua jornada acadêmica? Então, assim, como eu falei no começo, eu sempre estudei em colégios públicos e eu tenho muito orgulho disso. Eu acho uma pena que, infelizmente, hoje em dia, com raríssimas exceções, o melhor ensino não está no colégio público, a não ser na faculdade. As faculdades públicas, apesar de tudo, ainda são o pilar da ciência brasileira. Então, eu acho que entrar na UERJ foi fantástico. Esses 4 anos de universidade foi muito bacana porque eu aprendi muito. Era um momento extremamente importante do Brasil. O Brasil estava saindo da ditadura quando eu estava na faculdade. Então, assim, tudo estava acontecendo. Era como se tudo tivesse acontecendo assim, numa velocidade enorme. Era sair da ditadura, era movimento direta já, era tudo estava acontecendo naquele momento. Entrar para a Federal de Minas foi bacana porque foi meu contato com a pós-graduação. E aí acho que foi ali que eu comecei a imaginar que eu queria fazer um doutorado, porque você começa a conversar com muita gente que fez doutorado, você começa a conversar com gente que estudou fora. Aí você quase que fica meio audacioso, e aí eu submeti um trabalho para uma conferência internacional e foi aceito. Então, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo e você começa a ver que, assim, se você não tentar, você não consegue, e quando você tenta, você vê, assim, você não é assim tão pior que os outros, né? Tudo na vida é uma questão de oportunidade, não ter medo, vai lá, o não a gente já tem, né? Então, e aí eu acho que quando eu terminei o mestrado, eu cheguei no momento que, assim, eu queria fazer o doutorado. Eu podia ter feito o doutorado na UFMG, mas eu achei que eu já conhecia todo mundo ali, o que eu tinha para aprender eu já tinha aprendido, praticamente não tinha mais curso nenhum para eu fazer, e aí eu não queria só ter um título, eu queria realmente aprender coisas novas. E eu já estava com um nível, assim, meio de decepção de trabalhar para o governo, nesse caso para a Previdência, e ver que a gente gerava um bando de pesquisa e não era isso que determinava as mudanças que eram feitas. Eu me lembro que na época que foi implementado o fator previdenciário, a gente tinha feito vários estudos e a gente tinha proposto outras coisas. Essa não era a melhor alternativa e nada disso foi ouvido. Eu me lembro que eu fiz a minha tese toda do mestrado sobre previdência. Um ministro da época, que a gente não precisa falar o nome, usou parte da minha tese num livro que ele publicou e nem citou meu nome. Aí eu meio que, sabe, eu tomei uma decisão, tá na hora, e aí eu resolvi ir pra fora. E quando eu fui para Princeton, eu literalmente fui com a mala cheio de coragem, né? Porque tudo era novo, eu não conhecia ninguém, era um lugar novo. Saí do Rio de Janeiro para ir para Princeton, que é uma cidadezinha pequenininha, né? Mas a grande vantagem é que você tá 1 hora de trem de Nova York, né? Então, quando você precisava respirar a cidade, você entrava no trem, chegava lá, tomava aquela coisa de cidade grande e voltava, né? E Princeton literalmente mudou a minha vida, né? Porque aí você descobre 1000 possibilidades, você faz contatos, assim, fantásticos. E eu me dediquei muito, eu levei super a sério. Eu terminei meu doutorado em 4 anos. Eu trabalhei pra caramba. Aí acho que foi ali mesmo que eu comecei a ver o quanto que o trabalho que eu estava fazendo podia ser importante. Então eu acho que foi uma trajetória muito bacana. Toda vez que eu ganho algum prêmio aqui, alguma coisa, eu sempre mando e-mails para as pessoas em cada um desses locais que foi importante para mim, que acreditou em mim, me incentivou, entendeu? Então, assim, se tivesse que começar de novo, eu fazia tudo igual. E assim, quando eu fiz o mestrado, mas eu continuei trabalhando na Dataprev. E o trabalho era no Rio. E uma das pessoas que eu agradeço é a pessoa que era o meu gerente na época, uma pessoa que tinha estudado fora, tinha feito PhD fora, e eu falei, olha, eu tenho essa chance de fazer um mestrado, não dá para eu parar de trabalhar. E aí eu usei licença-prêmio, férias, tudo que eu tinha eu usei para pagar o tempo que eu ficava lá. Eu viajava toda semana de ônibus entre Rio e BH, ia e voltava, chegava na rodoviária, sei lá, 5h30 da manhã, meu pai me pegava, eu chegava em casa, tomava um banho, um café e ia trabalhar, entendeu? Então, assim,
foi difícil, mas novamente eu faria tudo de novo. Cada um desses degrauzinhos nessa trajetória contribuíram para o que eu sou hoje. E assim, valeu muito a pena, muito a pena. Eu acho que fantástica a tua história, assim, eu fiquei ouvindo, assim, você contando essa jornada e lembrei muito, assim, até um assunto que voltou recentemente da fuga de cérebros, né, que, poxa, você é uma pessoa fantástica que tá desenvolvendo pesquisa que tá ajudando o Brasil e que é pesquisa que... Tô fazendo aspas, tá? Não está sendo acreditada para o Brasil, né? Mas que poderia estar sendo desenvolvida numa universidade brasileira, sem dúvida, assim. Aí, Everton, se você me permite, eu acho que tem um ponto importante para a gente fazer, porque a gente tem muito brasileiro fora do Brasil que não trabalha com o Brasil, né? Uhum. Eu fiz uma opção, o meu campo é todo no Brasil. Eu trabalhei na Tanzânia, mas eu não vou à Tanzânia há muito tempo, entendeu? Porque o meu campo, eu resolvi mudar todo o meu campo para o Brasil. Eu virei uma ponte entre Brasil e Harvard, então assim, eu recebo alunos que vêm com bolsa sanduíche, com Fulbright, não sei o quê. Quando eu comecei na Escola de Saúde Pública, nem se falava em Brasil. Hoje em dia a gente tem teses de mestrado, de doutorado, tem sempre brasileiro que está visitando, que fica de 3 meses a 1 ano, entendeu? E eu tenho muito orgulho de poder fazer isso, entendeu? Então, assim, eu acho que há 2 tipos de fuga de cérebro. Aquele que sai do Brasil por causa de todas as dificuldades, mas nem trabalha com o Brasil, não dá devolutivo nenhuma, e pior, tem alguns que só falam mal do Brasil, Sem né? dúvida. E tem aquele outro que eu acho que eu me enquadro nessa categoria, pelo menos eu gosto de imaginar que eu me enquadro nessa categoria, que estão fora, mas que pelo menos têm uma devolutiva, que estão contribuindo tanto para pesquisa científica no Brasil, como para o engajamento dos pesquisadores jovens no Brasil, para poder ter um contato com a pesquisa lá fora, entendeu? Então, continua sendo uma fuga de cérebro, mas pelo menos é uma fuga de cérebro que ainda dá alguma devolutiva para o país. E se cada brasileiro que está fora do Brasil tivesse esse mesmo compromisso, eu acho que seria muito, muito bacana. Nossa, com certeza. Ainda mais pensando que, pelo que a gente sabe da maioria dos brasileiros que se destacam no universo da pesquisa, em alguma fase da sua carreira, acabou bebendo aí das universidades públicas, né? Então, é uma forma incrível de conseguir fazer essa devolutiva. E às vezes não que seja a íntegra do seu estudo, do seu trabalho, né? Mas que seja uma pontinha, que não é o seu caso, né, Márcia? 18 anos aí estudando a Amazônia não é pouca coisa. Acho que a gente não pode nem dizer que pesquisadores Total. que estão em loco, estão aqui no Brasil, conseguem ter, às vezes, tanto tempo se dedicando ao próprio país, né? Fazendo pesquisas a respeito do próprio país. Então é sensacional, é incrível saber desse compromisso, poder destacar aqui, dar um cutuca também numa galera que tá aí no mundo afora, falando, eu saí porque era muito difícil fazer pesquisa no Brasil, e é isso aí. Obrigada, Brasil, beijo e nunca mais, né? Então, às vezes, pense, né? Será que na sua pesquisa não dá para puxar um bracinho, né? Ser essa ponte entre a sua instituição e alguma outra organização aqui no Brasil, né? Para poder fomentar, porque meio se quem está no meio não se comprometer em fazê-lo, né? Quem tá no meio científico não se comprometer em fazer isso, quem tá fora a gente já tem certeza que não vai se comprometer. Então, depende de quem tá no meio do rolê, né? Isso aí. Sensacional. Nossa, eu achei isso fantástico dessa jornada, Márcia. Obrigado, como cidadão brasileiro. Acho que é importante ter esse tipo de gente, sem dúvida. Uma dúvida que me ficou aqui. Sem dúvida, a tua jornada ela é fantástica, né? Mas existe ainda uma cereja do bolo, assim, um lugar que seria aquele objetivo de meta, assim, para chegar na sua jornada, seja profissional, seja acadêmica, de pesquisa, enfim. É que nem eu te falei antes, Everton, as melhores coisas que eu alcancei, eu nunca planejei, sabe? Assim, conseguir ter sido promovida a professora titular em Harvard é algo, assim, eu sou a primeira brasileira que conseguiu isso, né? Mangabeira Unger acho que foi o primeiro brasileiro, mas mulher,
eu sou a primeira mulher no meu departamento a ter conseguido isso, meu departamento nunca tinha promovido uma mulher. Eu cheguei a lugares que eu jamais imaginei. Então, assim, se tem alguma coisa que eu ainda quero, não, sei lá. Não, se vier, tá ótimo. E se for merecido, abraço com o maior prazer. Mas, assim, a única coisa que eu quero é ter, sabe, paz de espírito, sossego para fazer a minha pesquisa e continuar seguindo em frente. Mas se eu almejo alguma coisa, te digo muito sinceramente, não. Eu só quero continuar, poder fazer o que eu tô fazendo, poder ter verba para a pesquisa que eu estou fazendo e continuar seguindo em frente, mas eu não sou ambiciosa assim de querer, sabe, virar, sei lá, alguma coisa na OMS, não sei o que. Não. Acho que eu gosto demais da minha pesquisa para ficar pensando que eu quero ser um bambambam de alguma coisa. Não, tô de boa. Tô de boa aqui, tô tranquila. Tô de boa mesmo. Que vamos combinar que manter o status, não é nem o status, manter o lugar, né? Essa peça importante é que você é, como você mesmo colocou antes, essa ponte entre Brasil e Harvard, mas também todas as áreas do conhecimento, né? As pesquisas que você traz são pesquisas que não são vistas. Não é uma pesquisa sexy, como a gente brinca, né? Ela não é uma pesquisa que as pessoas pensam em dinheiro, isso aqui vai gerar lucro, isso daqui vai. Não. É uma pesquisa que a galera geralmente olha, dá aquela torcidinha no nariz e fala: esse problema é muito difícil de ser resolvido, deixa que outra pessoa o faça, né? Então é sensacional e, de fato, manter o dia a dia, manter o recurso para essa pesquisa, manter a cabeça focada e dar conta de tudo, né? Porque vamos combinar que dentro do departamento existe uma série de outras atividades burocráticas, né? O dia a dia ele já puxa bastante. Então, de fato, eu acho que é bem ambicioso por querer continuar dando conta da tua pesquisa, manter os teus recursos e a coisa fluindo, viu? Você comentou pra gente sobre os seus modelos de pessoas, né? No universo acadêmico e tal. E aí agora eu queria saber quem são os teus ídolos de carne e osso nesse universo da ciência? Então, ídolos ou os meus modelos são duas coisas diferentes, né? Verdade. Assim, os meus modelos são por exemplo, o meu orientador no doutorado foi uma pessoa fantástica, sabe? Ele é americano, mas ele parece até brasileiro, assim, sempre usava camisa havaiana, assim, um cara super aberto, super gente boa. Eu tenho outra professora no doutorado que depois foi da minha banca, mas hoje em dia ela é uma grande amiga, entendeu? Então, assim, acho que é talvez uma das melhores maneiras de você ver que essas relações durante a pós-graduação, elas foram muito mais do que na sala de aula, muito mais do que uma orientação, é que essas pessoas continuam sendo teus modelos, mas viram amigos, né? Hoje em dia, essas pessoas são amigas. E aí tem pessoas no meu mestrado que também foram, assim, eu considero como sendo, digamos assim, meus pais no campo da demografia. Então, essas pessoas são pessoas que eu sempre me lembro. Quando eu falei daquela vez que eu mando um e-mail, né, agradecendo, essas pessoas estão lá na lista. Então, assim, esses são modelos que me ensinaram o rigor em pesquisa, me ensinaram como se portar numa sala de aula. Eu sou, assim, meio durona, meus alunos reconhecem isso, mas eu sou super justa também. Então, assim, eu já ganhei prêmio como melhor professora da escola inteira. Então, você ser uma pessoa séria e extremamente rigorosa não quer dizer que as pessoas vão te odiar, desde que você seja uma pessoa justa e você demonstre que você se importa com aquilo que você está fazendo. Então, assim, essas pessoas são modelos, né? Quando você fala em ídolos, eu acho que ídolo é uma coisa diferente. É aquele pesquisador ou pesquisadora que faz uma pesquisa super fantástica, que você vê, e às vezes você nem conhece a pessoa, né? Então essa coisa do ídolo tem meio isso. Às vezes a pessoa, pessoalmente, pode ser assim, ranzinza, não sei, você nem sabe, porque ídolo você não sabe, você gosta do que a pessoa faz, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, no Brasil, esse por acaso é ídolo, mas é amigo, então esse eu conheço muito bem, o César Victor, que eu acho que é um dos maiores epidemiologistas do Brasil, se não o maior, acho que é o maior, que é uma pessoa fantástica, que começou todos esses estudos de coorte em Pelotas, é uma pessoa que já treinou muita gente, super generoso, hoje em dia a gente trabalha juntos, então assim, eu
adoro o trabalho dele, a contribuição que ele deu para a epidemiologia, e recentemente ele ganhou um prêmio que é como se fosse o Nobel da epidemiologia, que é fantástico ver uma pessoa sendo reconhecida pelo que fez. Então, assim, eu acho que ele é um ídolo por isso. E aí eu acho que a gente começa a ver, por exemplo, no campo da ciência, ídolo vira aquelas pessoas que, por exemplo, uma professora do MIT, que era uma cientista que lutou pela igualdade de salários entre homens e mulheres, que teve a coragem de botar a boca no trombone e lutar por isso, e criou todo um movimento de igualdade de salários na academia. Então, assim, aí passa a ser um ídolo nem tanto pela pesquisa, mas pelo, digamos assim, pelo papel que teve na ciência, né? E eu acho que isso traz uma outra discussão importante, que a nossa função na academia não é só escrever paper, é também ter um olhar para essas outras questões que envolvem tanto cada um dos professores, mas também que envolvem os alunos. E isso entram todas as questões de desigualdade, de equilíbrio, né? Digamos assim, diversidade, era essa palavra que eu queria falar, diversidade no corpo dos alunos e também no corpo dos professores. Então, assim, eu acho que ídolo na academia, por um lado eu tenho essa coisa de ídolo por lutar pela coisa certa, e aqui é ídolo e é uma fonte de inspiração, porque eu acho que cada um de nós tem que fazer isso também, e eu tenho ídolo pela contribuição para a ciência em si, e aí eu acho que o César é importantíssimo, e outra pessoa é a Esther Sabino, que é da USP, que virou a Esther e a Jaqueline viraram personagens do Maurício de Souza num projeto super bacana que eles têm, em que eles retratam pesquisadoras mulheres na historinha, né, da Mônica, porque aí cada menina vê na historinha que uma mulher pode ser cientista, pode ser famosa, pode ser super bem sucedida, né? E Esther, junto com Jaqueline, fizeram todo o sequenciamento do SARS-CoV-2 em 48 horas, e antes delas, os diferentes grupos pelo mundo afora estavam levando 15 dias. Então, assim, Esther é outra pessoa que, essa por acaso também é uma amiga, também trabalho com ela, mas assim, super humilde, super generosa, sabe, super simples, e eu acho que esse é o último ponto que eu quero mencionar, que, assim, eu acho que talvez as pessoas mais importantes na academia são exatamente essas, aquelas que são simples, que são generosas, que compartilham o conhecimento. Eu não tenho admiração nenhuma pelos os rockstars, que são, na verdade, sabe, totalmente idiotas, arrogantes, prepotentes. Eu dou muito pouco valor, por mais importante que seja a pesquisa que a pessoa esteja fazendo. Então, para mim, para ser ídolo, tem que ter esse perfil humano também. Porque, novamente, o ídolo, para mim, é uma fonte de inspiração, e eu não me sinto nem um pouco inspirada por arrogância. Concordamos em gênero, número e grau. E para quem ficou curioso com essa série, na verdade, do Maurício de Souza, faz parte do Donas da Rua. Uhum. Quem não conhece ainda essa parte da Turma da Mônica, vamos assim colocar, que na verdade é do estúdio do Maurício de Souza, deem uma olhada, porque de fato é muito fofa e muito inspiradora, de fato, essa parte que eles contando as histórias das grandes cientistas do mundo. Vale mega a pena. E de fato, se a pessoa não sabe ser gente, ela não merece ser minha ídola, meu ídolo, né? Sem dúvida. Gostei. Mais uma frase de camiseta, gente. Márcia, muita gente que escuta a gente, que nos escuta aqui no podcast, ainda tá lá no ensino médio, né? Ou tá no meio da faculdade, tá naquele momento tenso de, puxa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu abandono? Será que eu mudo de curso? Né? Então, você pode trazer pra gente uma dica, uma reflexão, enfim, de sobrevivência aí pra quem tá nessa jornada e tá meio assustado com tudo? O que eu diria é o seguinte, conhecimento, primeiro, nunca ocupa espaço, e segundo, é poder. A maior arma que você tem é o conhecimento. Então, seguir em frente na academia é extremamente importante, porque abre portas, te abre uma visão de mundo e de vida que você literalmente jamais vai ter se você não tiver exposição a esse conhecimento. Eu acho que tem dois lados da educação. Um é a educação que a gente aprende em casa, e essa é extremamente importante. É aprender a falar por favor, obrigada, de nada, com licença. Essa educação de saber ser
humano, ser generoso, ser educado, ser polido. Essa a gente aprende em casa, não aprende na escola. E tem a educação da escola, que é aquela que te abre assim, explora a tua imaginação de maneiras que você jamais vai conseguir alcançar sem ter esse contato com a escola. E a educação, ela é a arma para te libertar de muita coisa, né? Para te libertar de uma vida difícil, de uma vida sem oportunidades. Eu sei que no Brasil tá difícil, né? E a gente tá tendo corte de verbas para pesquisa, tudo isso. Mas eu acho que é o seguinte, vocês se formando e seguindo o que o coração tá mandando, eu acho que a gente acaba conseguindo. Quando eu estava na faculdade, não tinha ciência sem fronteira, não tinha nada, só tinha ciência com fronteira, né? Não tinha nada disso, eu nunca tive a chance de ir para fora, mas eu nunca desanimei. E eu sempre levei estudar muito a sério, porque assim, a minha mãe terminou o científico, meu pai só estudou até o 3º ano primário, mas eles sempre mostraram pra gente o quão importante a educação era na vida, sempre. E eu e meu irmão fomos os primeiros da família a chegar à faculdade, e hoje em dia nós 2 temos doutorado, entendeu? Então assim, é importante sim, ela abre portas sim, agora cada um de vocês tem que estar atento para as oportunidades da vida. As mesmas portas não abrem 2 vezes. Então, assim, você tem que estar atento às oportunidades, aproveitar as oportunidades, levar as oportunidades a sério e não desistir. Caiu, levanta e segue em frente. Sabe, eu cheguei até aqui, mas claro que teve tropeço, você cai de vez em quando, né? E eu acho que nessas horas, eu sempre gosto de falar, de lembrar do Guimarães Rosa, né? O que a vida quer da gente é coragem. Então, o dia que você não tiver mais coragem para seguir em frente, então a sua vida vai ser ruim, chata, sem graça e sem propósito. Entendeu? Então tem que seguir em frente, tem que se lembrar que você pode terminar a faculdade e ter um trabalho que te seja gratificante, que seja importante. Nem todo mundo precisa fazer um doutorado para poder ter uma vida produtiva, engajada na sociedade. Tem muita coisa que a gente pode fazer pela comunidade onde a gente vive que não precisa de doutorado. Mas é importante sim terminar, é importante saber o valor da educação. E para quem está indeciso, né? Aí, claro que eu tenho todo um viés, mas assim, gente, trabalhar com saúde é uma das coisas mais gratificantes que existem. Quer dizer, não é uma carreira que vai te fazer ser rico, não é. Se você quer ser rico, vai trabalhar com negócios, né, business, aí você vai ser rico. Mas trabalhar com saúde é gratificante porque você vê o fruto do seu trabalho literalmente mudando a vida das pessoas. E você pode trabalhar com saúde sendo um matemático, um sociólogo, um historiador, um economista, um advogado, seja o que for. A saúde, ela oferece oportunidade para qualquer área. Então, jamais deixe alguém dizer para vocês que vocês não são capazes o suficiente, que vocês não são bons o suficiente. Tapem os ouvidos para essas bobagens. O que a gente precisa é de gente que nos estimule, que nos bote para frente. E fácil não é mesmo, ainda mais do jeito que o Brasil está agora. Mas se você já desistir de cara, aí você não joga nem os primeiros 45 minutos e aí realmente não dá. A vida é curta demais para a gente desistir antes do apito final. Então, gente, segue em frente. A educação mudou a minha vida por completo. Sem ela, eu jamais seria o que eu sou hoje. Olha isso, gente. Ou seja, não tem como desistir. Você pode mudar de curso, você pode pensar em outra coisa. E não tem carreira fácil, gente. Não existe. Essa carreira que você está procurando fácil, ela não existe. Sempre vai ter que ter muito trabalho por trás envolvido, muito talento, que sim, pode ser desenvolvido. E como diria uma das outras nossas convidadas, e tem que ter muito tesão no que você faz, muita paixão, porque senão vai dar ruim. A coisa vai dar ruim no meio do caminho. Maravilha, agora vamos para nossa série deliciosa. Então, antes da série, Márcia, conta pra gente, de fato, você se destacou enormemente no que diz respeito à divulgação científica do tema da Covid, né, durante essa loucura toda que estamos vivendo por aqui. Para quem quiser acompanhar, tem algum lugar que a gente possa acompanhar as suas informações? Como é que funciona? Então, eu nunca criei blog ou nada disso. Eu sou muito ativa no Twitter e no Facebook, mais no Twitter para essas questões de Covid. Eu sou muito ativa também entre jornalistas, então é muito raro eu dizer que não, só quando eu acho que não é um veículo muito sério, então realmente eu não perco meu tempo com isso. Mas sempre que eu tenho algum estudo novo, eu
posto no Twitter. Então, acho que a maneira mais fácil é me seguir lá. Eu sempre atualizo ou comentários que eu esteja fazendo ou digerindo bem fácil os achados que eu tenho. Então, acho que essa é a melhor maneira. Eu não tenho blog, não tenho YouTube, não tenho nada disso. Eu confesso que eu não tenho tempo para isso, mas eu sempre posto os achados da minha pesquisa no Twitter. Então, um caminho só a gente já tá bem feliz, até porque centraliza tudo lá, a gente te acompanha num canto só, não perde nada. Melhor coisa. Show de bola. Agora a gente vai para uma série super gostosa que a gente chama de importante para sua formação. Então a gente vai te pedir algumas dicas em relação a alguns temas aqui. Para começar essa bagunça, indica pra gente um livro que não seja O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu gosto muito de história e eu acho que ler sobre a história é importante, principalmente em saúde pública. A raiz de muitos dos problemas que a gente tem hoje, elas estão na história. Então, eu poderia citar muitos livros de história, mas acho que eu vou ficar com Os Sertões, de Euclides da Cunha, que eu acho que é um livro que todo brasileiro deveria ler. Um clássico. Clássico demais. Indica pra gente agora um filme, ou um seriado, ou um documentário que for importante pra você. Bom, filme é ótimo. Então, eu sou totalmente fanática com Star Wars. Eu tenho aqui do meu lado, eu tenho um Yoda que você aperta a mão, ele fala. Eu tenho um Baby Yoda que você bate na cabecinha, ele faz o sonzinho dele. Eu tenho um pôster, eu tenho um monte de coisa do Yoda e eu acho que essa coisa da força é toda uma analogia que, de certa forma, eu faço paralelo com muitas coisas, essa coisa de não adianta tentar, você tem que fazer, sei lá, enfim, eu adoro o Jedi, enfim, eu acho que ao longo da vida eu acabei me tornando um Jedi Master, vencendo um bando de desafios que a vida colocou. Tirando Star Wars, eu adoro Blade Runner, o primeiro, eu acho que era... Apesar de ser meio um sci-fi, e não é que eu gostasse muito de sci-fi, tem outros filmes que eu adoro, mas tinha uma coisa, aquela cena final, que o cara solta a bomba, sei lá, tem uma mensagem que mistura tudo, né? Se o cara era um replicante, se não era um replicante. Enfim, eu acho também que tem toda uma mensagem escondida, e a maneira como ele termina, que eu sempre adorei o Blade Runner. O primeiro, né? O primeiro que saiu. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. O de verdade, como eu brinco aqui em casa. O primeiro é o de verdade. E uma trilha sonora? O que você tem ouvido, ou o que você costuma ouvir que mexe contigo, te traz memórias? Então, eu gosto muito de música e eu sou, assim, eu escuto... A música, pra mim, acho que é o momento, entendeu? Então, eu gosto de rock e aqui Pink Floyd, pra mim, é absolutamente o melhor dos melhores. Mas eu adoro ouvir Villa-Lobos também, entendeu? Então, acho que depende do meu momento. E eu gosto muito de poesia, eu às vezes escrevo poesia, então assim, Chico, Caetano, Vinícius, a nossa bossa nova, para mim é absolutamente apaixonante pela poesia. Eu confesso que as únicas coisas que eu realmente não gosto muito de ouvir é aquilo que para mim, sei lá, não é poesia que me atrai, então assim, eu não escuto rap, não escuto funk, realmente isso não é a minha praia. Fora isso, nem sertanejo também não é a minha praia, de jeito nenhum. Mas fora isso, assim, depende do momento. Pode ter um dia que eu vou ouvir o dia inteiro, eu vou ouvir Villa-Lobos, outro dia eu posso ouvir só MPB, o outro dia eu vou ouvir Pink Floyd, que eu tenho absolutamente tudo de Pink Floyd, então depende, mas por trás do meu gosto, ou então eu vou ouvir só Nina Simone, eu tenho minhas fases só ouvindo Nina Simone, então assim, eu acho que
A música, para mim, é a poesia que eu preciso naquele momento. E mesmo a música clássica, a poesia tá lá, né? O silêncio também tem uma poesia, é só você saber ouvir. Então, acho que depende do dia. Tá muito bem acompanhada musicalmente, gente. Maravilhosa. E no final das contas, a nossa música favorita de algum momento, seja ele qual for, é a nossa trilha sonora, né? É a trilha sonora que a gente dá pra nossa vida. Então, temos que ter carinho com ela. Sem dúvida, sem dúvida. Márcia, qual que é a sua comida favorita no mundo? Eu adoro cozinhar, então assim, eu adoro bacalhau de qualquer maneira e adoro chocolate, gente, pelo amor de Deus. Chocolate, assim, chocolate e café estão lá em cima no topo que não pode faltar. Mas de prato principal é peixe, qualquer peixe, eu adoro bacalhau. É que fica bom de todo jeito, né? É uma coisa Bacalhau. impressionante. Não, bacalhau é que nem bombril, tem 1001 maneiras de fazer, todas elas são ótimas. Adorei. Sensacional. E pensando que você já viajou para vários lugares, já conheceu vários lugares pela pesquisa e não só por ela, qual que é o seu lugar favorito no mundo? Rio de Janeiro. Oxi, nossa, mas não tem dúvida. Poxa, Não, gente, Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Que pergunta é essa? Rio Rio de Você Janeiro. chega lá, você vê aquelas montanhas, o Cristo de braço aberto pra você. Não dá. Pode botar qualquer cidade aí. Rio de Janeiro. Maravilhosa. Destino certo. Assim que é bom. Ai, ai. E pra gente encerrar essa série, a gente encerra com uma pergunta um pouco polêmica, tá? Qual é a anticiência, ou pseudociência, ou teoria da conspiração mais absurda pra você? Que cloroquina cura Covid. É verdade. Eita, nós! E é assim que a gente encerra essa brincadeira hoje. Fica a dica pra uma galera aí que tá tomando uns negócios estranhos, achando que tá fazendo certo. Gente, a gente brinca, mas é sério o negócio. É sério o negócio. E é a prova de que anticiência e pseudociência coloca a gente em riscos seríssimos. Seríssimos. Daqui uns anos a gente vai ver o que isso aí vai dar, né? Bom, gente, é nesse clima gostosinho, com essa última cutucada no seu coração, que a gente encerra mais um episódio aqui no Cientista Também É, com a Márcia de Castro, maravilhosa. Márcia, obrigada por ter aberto esse espaço na tua agenda para participar do nosso projeto. A gente fica mega feliz. A gente sabe que não é fácil, são muitas as demandas, então a gente fica muito agraciado por você ter topado, de verdade, viu? Obrigada a vocês, gente. Obrigada por ter me convidado. Ai, A gente adorou a conversa. Né? E ó, a gente vai deixar a rede, não vou nem dizer as redes, a rede social, ouça-se, Twitter da Márcia fica na descrição desse áudio maravilhoso que vocês estão ouvindo. Então ninguém vai se perder, todas as informações vão estar lá bem bonitinhas, certo? E nós aqui da Metzer, através do Cientista Também É, queremos continuar proporcionando e, é claro, curtindo esses bate-papos deliciosos e mega construtivos por aqui. Então, se você gostou, compartilha, indica, comenta, fala pra galera, espalha que Márcia de Castro essa semana está no podcast Cientista Também É e que outras pessoas podem acessar e curtir essa conversa com dicas, conselhos e uma jornada incrível compartilhada só pra vocês. Fechado? Enquanto isso, gente, vocês podem nos seguir lá nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também no nosso blog para acompanhar todas as novidades que estão rolando aqui na Metzer. Um abraço e até o próximo episódio de Cientista Também É. Tchau, tchau. Tchau! Este podcast foi editado por Dente de Leão.